a Guarda Imperial do Flávio Dino, a Polícia Federal Imparcial e Isonômica do Ministério da Justiça partiu com tudo pra cima do Exército. Pediu a quebra de sigilo telefônico do Braga Neto. Mas será que é pra cima do Exército mesmo ou apenas pra cima de uma ala específica e a outra tá curtindo, tá gostando porque vai reinar sozinha? É justamente isso, pessoal. Esse é nosso tema principal de hoje e vocês vão entender o que está acontecendo. Tem tudo a ver com o nosso vídeo de ontem. Projeto Chuchu e Mauro Cid. A gente vai conversar também a respeito da perseguição ao Alexandre Garcia, o Flávio Dino caindo na malha das fake news do Twitter, vejam só. E começamos aqui falando sobre o ex-presidiário que hoje preside o Brasil. Foi colocado lá, né? Arrancado da cadeia e colocado na presidência da República. Ontem a gente conversou sobre as mais recentes gafes cometidas por ele na Índia durante o G20 e também da primeira-dama, né? E teve mais uma, deu tempo de ter mais uma ontem. Ele disse que as pessoas estão cansadas da guerra da Ucrânia. 200 mil mortes, né? Não sei quantas milhões de pessoas feridas, muitas delas com sequelas que vão perdurar para o resto de suas vidas, nunca mais vão ter qualidade de vida. E o Lula diz, as pessoas estão cansadas da guerra. A sugestão do Lula, um tempo atrás, foi entregar parte do território da Ucrânia para a Rússia e assim acabar com a guerra, né? A gente sabe que não funciona assim. A princípio parecia que seria assim, parecia que era isso que o Putin queria. A alegação dele era de que ele queria destruir os laboratórios que existiam na Ucrânia. Aparentemente, realmente, eles existem, mas assim, é o que está parecendo, tá, pessoal? Que ele usou isso como desculpa para avançar, né, e tomar a Ucrânia. Né? E não dá para você aceitar isso, não dá para aceitar nem sequer o que o Lula sugere, que a Ucrânia ceda pedaços de seu território para a Rússia. Porque se você faz isso agora, é o fim. Daqui a um tempo vai ter outra invasão. E depois vai ter outra invasão. Então a mensagem não pode ser essa. Né? Mas o Lula quer acabar com a guerra porque as pessoas estão cansadas dela. Eu não vou me estender muito, pessoal, porque o tema principal é muito importante, mas a pergunta que eu faria ao ex-presidiário é a seguinte. Em algum momento as pessoas ficaram entusiasmadas com a guerra? Felizes? Acho que não, né? Para você se cansar de alguma coisa, é preciso que em algum momento anterior você tenha sido, pelo menos, condescendente com aquilo ali. Tá acontecendo ali, mas eu não tô ligando. Né? Mas agora eu tô cansado. Ou então, tô gostando disso pra caramba, mas agora já encheu o saco, já enjoei. Né? Acredito que nenhuma das opções. Ninguém, né, que tem um espírito democrático, republicano, gosta de guerra. Então, mais, né, um absurdo falado por esse cidadão aí que, gente, se continuar nesse ritmo, vai acabar colocando o Brasil nessa guerra aí. Vamos falar agora a respeito da perseguição sofrida pelo Alexandre Garcia. É importante falar aqui, tá? Um dos maiores nomes da história do nosso jornalismo. É triste você ver esse tipo de coisa, né? Porque o jornalismo funciona da seguinte forma, tá, pessoal? Deveria funcionar da seguinte forma. Passar a informação, levantar questionamentos para que os responsáveis os esclareçam. Tá? Não tem como o jornalista chegar e fazer uma matéria a respeito de determinado tema cravando. Né? Por exemplo, o Alexandre Garcia estava tratando sobre as comportas que teriam sido abertas ao mesmo tempo no Rio Grande do Sul e teriam causado aquela tragédia, ou boa parte daquela tragédia. Né? O Alexandre Garcia ele não tem acesso à parte operacional dessas comportas. Ele foi, eu diria, informado, né? Algumas pessoas relataram para ele que, para que essas comportas fossem abertas, seria necessário mais de uma pessoa fazendo isso ao mesmo tempo. Né? E ele foi e disse isso. Olha, eu fui informado, algumas pessoas me disseram que seria necessário que isso acontecesse. Ele não disse que foi isso que aconteceu. Quando o jornalista faz isso, o que ele espera? Que a autoridade esclareça. Chegue lá e diga, né? Olha só, não é assim. Isso aqui nem tem comporta, não é assim que funciona. Aí o Alexandre Garcia vai lá e diz, olha só, pessoal, eu me enganei, não é assim. Tá? Esse seria o jornalismo ideal. Tá? O Alexandre Garcia fez a parte dele.
Ele recebeu informações que ele não tinha como averiguar, a não ser que se utilizasse do espaço que tem como jornalista. O governo, ao invés de informá-lo, esclarecer, já vai logo avisando. A AGU vai partir para cima dele, vai acionar o cara. Agora vocês vejam, né? Aí chega o Ricardo Noblat e diz o seguinte: o bom jornalismo exige que Alexandre Garcia peça desculpas agora pelo erro que ele cometeu. Ele não cometeu erro, ele fez uma pergunta, ele levantou uma questão. Né? Aí eu queria trazer aqui à baila, né, 2 pontos sobre essa declaração do Noblat. Primeiro, se ele fosse desculpar por cada erro que ele cometeu, se é que dá para chamar isso de erro, né? Seria uma enciclopédia. Seria mais longo que a Bíblia. Né? E em segundo lugar, o mais importante, por que isso funciona só de um lado? Porque a gente viu o que a Patrícia Campos Melo fez, por exemplo. Com aquela história dos disparos em massa de mensagens via WhatsApp, que gerou um inquérito, o primeiro uma CPI e depois um inquérito inconstitucional. Rapidamente foi comprovado que ela mentiu o tempo inteiro. Em momento algum, né, o Noblat exigiu que ela pedisse desculpa. Ela nunca pediu desculpa, muito pelo contrário, sustenta a narrativa até hoje. E Noblat não se importa, né? Então, força aqui para Alexandre Garcia. Infelizmente, esse cenário que o Brasil se encontra hoje é muito perigoso, né? E a gente tem medo realmente de falar as coisas. Eu sou um exemplo vivo disso, né? E é isso. Força, Alexandre. É só isso que eu posso falar. Falando em fake news, né, o Flávio Dino estava tratando desse tema e escreveu no Twitter dele, né? Fake news não é brincadeira, fake news é crime. E tomou uma cravada da checagem do Twitter, né? Vamos esclarecer aqui, pessoal, notas da comunidade. Realmente, são pessoas que escrevem a correção. Mas essas pessoas passam por uma triagem para poder fazer esse papel. E sempre o que é escrito, primeiro, é colocado à prova para outras pessoas, né? E segundo, tem que ter um embasamento. Neste caso, foi uma matéria do Globo, do G1. Né? E fake news não é crime tipificado no Brasil. Aquela história de não existe crime sem lei anterior que o define, não existe no Brasil. A gente viu flagrante perpétuo virtual, né, no caso do Daniel Silveira, servindo como justificativa para prender ele e várias outras coisas. Né? Fake news não é crime, até porque é uma coisa subjetiva. Né? Quem é a pessoa que tem a procuração de Jesus Cristo para decidir o que é verdade e o que é mentira? O que é informação e o que é desinformação? Era isso que queriam fazer através do PL 2630. Né? Pegar ali uma turma do Ministério da Justiça e dar a eles esse poder, né, de decidir o que é verdade e o que é mentira. Então, não existe o crime de fake news. O Flávio Dino foi checado pelo Twitter, né, a checagem com a matéria do Globo, para provar que o Flávio Dino está mentindo, e aí fica aquela confusão, né? Eu acho que ele tacitamente revogou aquela questão do quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Agora quem veio primeiro, o Flávio Dino ou fake news, né? Porque ele diz que fake news é um crime. Só que fake news não é um crime. Então ele cometeu um crime que ele diz que existe, mas não existe e acusa outras pessoas de fazer. A coisa é muito confusa, mas tudo que vem desse desgoverno é feito justamente para confundir as pessoas. Chegamos então ao nosso tema principal de hoje. Pessoal, caso vocês estiverem assistindo esse vídeo aqui no canal de cortes, que tem 101 mil inscritos, vão ali no comentário fixado na descrição do vídeo e procurem o canal principal no YouTube. Se eu estou falando do YouTube, tá? Porque a gente tem 2 canais agora, um de 300 e poucos mil inscritos e outro de 101 mil inscritos. Tá? O de 101 é para cortes e o de 300 e poucos mil para os vídeos inteiros. Facebook continua a mesma coisa, Twitter continua a mesma coisa. Fechou? Então vamos lá, vamos conversar aqui a respeito da quebra de sigilo telefônico do Braga Neto. Não tem nada a ver com o Rio de Janeiro, não tem nada a ver com eleição, nada. É sobre a intervenção federal que aconteceu no Rio de Janeiro em 2018, quando o Michel Temer era presidente. E abrindo parênteses aqui, foi um paraíso no Rio de Janeiro. Foi a primeira vez em muito tempo em que o cidadão carioca se sentiu seguro. Né? Era bom demais você andar a qualquer hora do dia, da noite, cheio de militar na rua. Era uma paz, uma tranquilidade. Por mim, aquilo permaneceria para sempre. Né? Mas, como toda coisa boa, teve seu fim. E a acusação de compra de
né, de equipamentos ali sem licitação. O valor foi estornado, o problema foi resolvido muito tempo atrás. O Braga Neto, que era, né, o comandante da intervenção federal na época. O que querem com isso? O que a Polícia Federal quer com isso? É a chamada Fishing Expedition, né? É a pescaria ali. A alegação é de que é para investigar o que aconteceu em 2018, mas ao ter acesso à atividade telemática, né, do Braga Neto, eles vão ter acesso também a um monte de coisa a mais. É como uma mulher que chega ali, estou falando da mulher, tá, pessoal? Pode ser o maridão também, não tem problema. Chega, eu quero ver teu celular, eu quero ver o que você pediu no iFood. O que você comeu no iFood? Você tá de dieta, o que você comeu? Você comeu pizza, você tá com bafo de calabresa. Não foi isso não. Então me dá teu telefone. Aí chega lá, a mulher, ao invés de ver o iFood, vai ver o que ele comprou no Mercado Livre, vai ver o que ele conversou com a colega de trabalho. É assim que acontece. Isso é Fishing Expedition. E é isso que vem fazendo aí contra o governo o tempo inteiro. Quer dizer, o governo, né? O governo anterior, do Jair Bolsonaro. Não esse desgoverno que está aí. Esse é mais um exemplo. Tá? Vai dar em alguma coisa? Digo, no sentido do exército reagir? Não, pessoal. Não vai dar em nada. Tá? E eu vou explicar para vocês agora de uma maneira muito simples. Desde muito tempo atrás, desde antes do regime militar, o Exército Brasileiro tinha duas alas principais. Uma ala que hoje é a ala dos melancias e a ala mais raiz, que chamavam na época de linha dura, né? Só que linha dura não tem nada a ver com nada de ilícito, de violento. Linha dura no sentido de você respeitar ali a hierarquia, a disciplina do Exército, como deveria ser. Tá? Exemplo da ala melancia. O Geisel, eu fiz esse comentário no Twitter e algumas pessoas ficaram surpresas. Como assim o Geisel? Gente, era assim, era um presidente de uma ala, outro presidente de outra. O Geisel foi responsável por entregar o Brasil de novo na mão dos comunistas naquilo que foi chamado, convencionou-se chamar de redemocratização. O Figueiredo, que veio depois, foi o último presidente militar, ficou de mãos atadas, ele não tinha o que fazer. E dali veio aquela famosa fala dele, né? A respeito do PT e tal, dos comunistas. Então, sim, o Geisel, né, é o pai intelectual dessa ala melancia que está aí até hoje e que acabou suplantando a ala raiz. Quem está na ala raiz? Braga Neto, Augusto Heleno e alguns poucos outros dos generais. O alto comando tem maioria da ala que eu chamo de mamão com açúcar. A ala melancia. Então, o que a gente está vendo hoje em dia é uma batalha dentro de uma batalha. Dentro do Exército Brasileiro, uma busca pela ala melancia, né, do Tomás Ribeiro Paiva e, como eu disse aqui, da maioria do alto comando, para eliminar de vez a ala raiz, que impediria que aquele plano de ter aquela Guarda Nacional bolivariana, que a gente já conversou, que o Celso Amorim já falou a respeito, o Genuíno já falou a respeito. A ala raiz seria o que poderia impedir que isso concretizasse. Então, estão aproveitando a oportunidade para matar dois coelhos com uma cajadada só. Elimina a ala raiz através do Braga Neto, do Augusto Heleno, né? E assim também elimina a última barreira para que a Guarda Nacional se torne realidade, e chega ao Jair Bolsonaro. Porque, como eu disse ontem, para o Chuchu entrar em campo, né, parar o aquecimento e entrar em campo de vez, tirar o colete, né, e entrar, o Bolsonaro não pode estar no jogo. Porque não interessa como seja feita uma eleição. Vamos nos limitar a falar dessa forma. Não tem como ser crível uma vitória do Alckmin sobre o Bolsonaro. O Bolsonaro está inelegível, mas isso é reversível. Tá? Então, o objetivo deles, né, no sentido de permitir que o Alckmin assuma, é eliminar o Jair Bolsonaro. E como eles fazem isso? Através de tudo isso que a gente está vendo, essa Polícia Federal aparelhada, comandada pelo Flávio Dino, tem suas células independentes ali que fazem esse trabalho sujo. Aí é Mauro Cid, né? O Estadão já está fazendo meia-culpa, falando que a delação do Mauro Cid é nos moldes da Lava Jato, é uma Lava Jato para o Jair Bolsonaro, com uma diferença muito clara, tá, o Estadão antagonista. Naquela época existia crime. Você pode até comparar o modus operandi. Agora, a existência ou não, né, de crime são duas coisas completamente díspares. Né? Não existe crime do Bolsonaro, do Mauro Cid, do Braga Neto. Agora, naquela época tinha crime para burro.
Tá? Pra caramba. O modus operandi pode até ser igual. Mas o Estadão já percebeu que é uma busca incessante por algo que não é justo para cima do Bolsonaro. Né? E o objetivo é esse. Conseguir, de alguma forma, e de maneira definitiva, tirar o Bolsonaro do game. Como é isso? É prendendo o Bolsonaro, gente. Desmoralizando publicamente essa história. Ladrão de joia já colou. Os caras conseguiram colar. Bolsonaro é ladrão de joia. Bolsonaro já conseguiram. Infelizmente. Colar. Não estou dizendo que seja verdade. É óbvio que não é verdade. Mas, né, no seio da sociedade ali, já existe essa percepção preponderante, infelizmente, de que ele roubou joias. Não interessa, não adianta você mostrar a lei, não adianta você mostrar o Lula, o que o Lula fez. Né? E o último passo para eliminar definitivamente, já que ele está inelegível, que esse processo de desmoralização pública está em andamento, a última etapa seria colocar ele na cadeia que fosse por 1 semana, 2 semanas. Porque a gente não podia mais nem chamar o Lula de ex-presidiário, porque o Bolsonaro também seria. Na prática seria. Um de maneira justa e outro de maneira injusta, mas os dois seriam ex-presidiários. Não tem como você apagar o fato de alguém ter ficado na cadeia. Então, tudo isso faz parte do mesmo conjunto. E é isso que vocês estão observando. A história está sendo escrita dessa maneira. A história vem sendo apagada, né? Vamos apagar aqui a Lava Jato. A Lava Jato não aconteceu, né? Tipo, Homens de Preto, né? Pim, aquela luzinha assim, aí você esquece que aconteceu a Lava Jato. Já tem gente aí, né, pedindo reparação, a injustiça que foi feita com os acusados. Né? Parabéns aí, Folha de São Paulo, você que apoiou isso. Então é isso, tá, galera? É isso que está acontecendo. Um processo de desmoralização, de pegar o Jair Bolsonaro e colocar realmente no pior lugar possível da história, para assim o Alckmin poder assumir e concorrer em 2026 à reeleição em condições de vencer. E essa história do Braga Neto faz parte disso. Dizem que é por causa de 2018, mas não é. Vão pegar o telefone dele e vão tentar encontrar alguma coisa ali a respeito do processo eleitoral do que aconteceu de 2022 para 2023. Tá? Então é isso. Um forte abraço, a gente se vê por aí.